Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos projetos de engenharia mais audaciosos que alguém já imaginou. Não é um prédio gigante ou uma ponte. É um plano para construir uma mega estrutura no espaço, usando a própria Lua como uma fábrica para resolver um dos maiores problemas que a gente enfrenta aqui na Terra. Vamos entender essa história. Tudo começa com esse número aqui, menos 1,8%. Agora imagina só, e se fosse possível diminuir a intensidade do Sol que chega na Terra por essa fração? Uma fração pequena, mas super precisa. O que aconteceria? Pois é, o impacto seria gigantesco. Uma redução de só 1,8% na radiação solar que chega aqui seria, em teoria, o suficiente para reverter o aquecimento global. Basicamente, nos daria um controle sobre o termostato do planeta. A grande questão é, como exatamente se faz uma coisa dessas? A resposta, olha que interessante, não está na Terra. Está lá em cima, no espaço. A ideia é construir um escudo solar gigante. Mas, em vez de colocar na nossa atmosfera, o plano é posicionar esse escudo num lugar muito específico, a 1,5 milhão de quilômetros daqui. E esse lugar se chama Ponto de Lagrange L1. Pensa nele como um ponto de equilíbrio gravitacional perfeito entre o Sol e a Terra. Qualquer coisa que for colocada ali tende a ficar por ali. É como se fosse o ponto de estacionamento ideal no espaço para uma estrutura desse tamanho. E aí vem a pergunta de 1 milhão, né? A gente já sabe o onde, mas e o quê? A escala desse desafio é uma coisa difícil até de imaginar. Como é que se projeta e se constrói algo tão gigantesco assim? Então, a solução é surpreendentemente elegante. Em vez de pensar num espelho gigante e pesado, a física por trás desse escudo é bem mais sutil. A chave aqui não é ser maior, mas sim mais inteligente. O ponto crucial é o seguinte: a ideia antiga era usar espelhos para refletir a luz solar. O problema? Eles iam esquentar muito e seriam pesados demais para lançar. A nova abordagem usa discos transparentes que não bloqueiam a luz, mas a desviam um pouquinho. O mecanismo por trás disso é genial. Em vez de um muro, pensa nesses discos como trilhões de pequenas lentes. Cada uma delas desvia a luz do Sol só um pouquinho. Mas, quando somadas, esse pequeno desvio é o suficiente para que os raios de Sol simplesmente errem o alvo, que é o planeta Terra. E, para conseguir aquela redução de 1,8%, a área total que todos esses disquinhos precisam cobrir é de 4,7 milhões de quilômetros quadrados. É uma nuvem de discos com uma área combinada maior que a da Índia. A escala é simplesmente impressionante. Lançar uma coisa tão pesada da Terra seria impossível. Então, a solução é ir para outro lugar. E esse lugar é a Lua. O plano exige a construção de uma fábrica gigantesca e totalmente automatizada na superfície lunar. Vamos ver como isso funcionaria. A operação toda é como um balé de robôs. Rovers autônomos cavam a poeira lunar, que é rica em silício. Depois, fábricas automatizadas processam esse material e transformam em dióxido de silício. E, por fim, usinas movidas a energia solar fabricam os discos que já são empacotados e preparados para o lançamento. E aqui tem um detalhe fundamental: não tem nenhum ser humano trabalhando lá. Pela escala da tarefa e pelo ambiente da Lua, a operação inteira, da mineração até o empacotamento, seria feita por uma força de trabalho de robôs operando sem parar 24 horas por dia. Ok, os discos estão prontos. Agora vem o próximo desafio monumental. Como levar todo esse material da fábrica na Lua até o seu destino final, a 1,5 milhão de quilômetros de distância, lá no ponto L1. A gente está falando de um total de 20 milhões de toneladas de material. É um peso difícil até de visualizar. É o equivalente a centenas de porta-aviões. Como se move uma coisa dessas pelo espaço? Essa é a grande questão da logística. Foguetes normais simplesmente não dariam conta. Seria muito ineficiente e caro por uma tarefa desse tamanho. A resposta precisaria ser algo que parece ter saído da ficção científica. E a solução é exatamente essa: um canhão eletromagnético, também chamado de mass driver. É basicamente um acelerador magnético gigante construído na Lua. Ele usaria eletroímãs para acelerar pacotes de discos a velocidades altíssimas, lançando eles numa trajetória perfeita em direção ao ponto L1. Para conseguir construir o escudo num prazo de 20 anos, esse canhão eletromagnético precisaria lançar mais ou menos 2.700 toneladas de discos por dia.
todos os dias, durante 2 décadas. O ritmo da operação é alucinante. E isso nos leva à estatística mais impressionante de todas. Se cada lançamento levar 1 tonelada de discos, isso significa um disparo do canhão a cada 30 segundos. Um fluxo constante de material voando da Lua para o espaço, sem parar por 20 anos seguidos. Então, vamos juntar todas as peças e dar uma olhada nos números finais desse projeto incrível. Essa é basicamente a ficha técnica da maior estrutura que a humanidade já pensou em construir. Olhando para esses dados, os números são de tirar o fôlego. 20 milhões de toneladas de material da Lua transformados numa nuvem de discos cobrindo quase 5 milhões de quilômetros quadrados, montada em 20 anos para diminuir a luz do Sol em 1,8%. É a definição de mega engenharia. E tudo isso só é possível por causa de um conceito fundamental, a utilização de recursos in situ. O que isso quer dizer? Basicamente, usar o que já existe no local. Sem a capacidade de minerar e fabricar na Lua com os recursos da própria Lua, um projeto como esse seria pura fantasia. É isso que o torna, pelo menos em teoria, possível. O que nos leva a uma última pergunta. Isso é um plano viável para a sobrevivência do planeta? Uma ferramenta de emergência que talvez a gente precise um dia? Ou é só uma obra grandiosa de ficção científica, um sonho de engenharia que está além do nosso alcance? A resposta, talvez, vá definir o nosso futuro. Obrigada pela companhia.